Você sabia que a figura de Pôncio Pilatos, o homem que julgou Jesus, é um dos personagens mais controversos e polarizantes da história? Muitos acreditam que ele foi apenas uma marionete nas mãos dos judeus, mas outros o veem como o próprio símbolo da fraqueza e da injustiça. Neste vídeo, vamos explorar profundamente a vida de Pilatos e você vai descobrir que a verdade pode ser ainda mais chocante do que qualquer um imagina. Mas antes de começarmos essa jornada fascinante pela história de Pôncio Pilatos, já se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos sobre personagens e eventos bíblicos que mudaram o mundo. E se você acha importante entender o papel desses personagens na história, deixe seu like para apoiar o canal. Participe nos comentários dizendo o que você acha da história de Pilatos e quais outros personagens da história você gostaria de ver aqui no canal. A origem de Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos governou a Judéia por 10 anos, sob o reinado do imperador Tibério, entre os anos 26 e 36 d.C. A sua presença na região foi marcada por tensões e conflitos com a população judaica, sendo registrado em fontes históricas como o historiador judeu Flávio Joséfo, o filósofo Fílon de Alexandria e, é claro, os evangelhos cristãos. No entanto, antes de sua nomeação como governador, pouco se sabe sobre a sua vida anterior. O sobrenome Pilatos poderia indicar uma habilidade com pilo, que era como se chamava o dardo usado pelos soldados romanos. A origem de Pilatos vem da região de Sano, na Itália Central, sugerindo uma possível ascendência das famílias antigas de líderes sanitas. Antes de assumir o posto de prefeito da Judéia, Pilatos provavelmente tinha experiência militar, seguindo o caminho estabelecido por Augusto para os membros da ordem equestre. Alguns historiadores especulam que ele poderia ter comandado uma legião estacionada nas fronteiras do Império, talvez nas regiões do Reno ou do Danúbio. Após a remoção de Arquelau, filho de Herodes, o imperador Tibério nomeou governadores provinciais para administrarem a região. E dentre eles, Pôncio Pilatos se destacou, sendo nomeado no ano 26, tornando-se o 5º governador da Judéia. Pôncio Pilatos como governador. Pôncio Pilatos não era apenas um governador. Ele era parte da ordem equestre, uma posição respeitável dentro da nobreza romana. A sua posição sugere uma família que ascendeu socialmente ao longo do tempo. Educado e casado, Pilatos estava bem situado na estrutura social e política da sua época. Como representante máximo do imperador, o governador romano na Judéia tinha poderes sem precedentes. Ele podia impor a pena de morte, um ato de extrema importância em uma sociedade onde a justiça e a autoridade romana se sobrepunham às leis locais. Segundo algumas interpretações, mesmo se o Sinédrio, que era a corte judaica, pronunciasse a sentença de morte, ela precisaria de ratificação do governador para ser válida. Isso evidencia a supremacia da autoridade romana sobre a vida dos habitantes locais. Além disso, Pilatos era responsável pela arrecadação de tributos e impostos e também pela cunhagem de moedas. Essa autoridade abrangente fazia dele uma figura central, não apenas na esfera militar, mas também na administrativa e judicial na Judéia. A residência oficial do governador romano era em Cesareia, uma cidade estratégica e importante na região. Lá, o corpo principal das tropas romanas ficava estacionado, garantindo a segurança e o controle romano sobre a província. No entanto, durante os períodos festivos, como a Páscoa, o governador tinha o costume de se mudar para Jerusalém, trazendo consigo reforços militares para manter a ordem e o controle durante os eventos religiosos. Embora Cesareia fosse o centro militar e administrativo, Jerusalém se tornava o ponto de foco durante essas épocas festivas. A presença do governador na cidade, durante os eventos como a Páscoa, não apenas simbolizava a autoridade romana, mas também garantia a ordem pública em um momento de grande agitação entre os habitantes locais e os peregrinos. Tensões de Pilatos com os judeus.
As fontes que falam sobre Pôncio Pilatos são limitadas. Além dos evangelhos, os escritos de Flávio Joséfo, como As Guerras Judaicas e as Antiguidades dos Judeus, nos dão alguns detalhes sobre as tensões entre Pilatos e o povo judeu. O governador muitas vezes agia de maneira que ofendia as sensibilidades religiosas dos judeus. Em uma dessas ocasiões, Pilatos ordenou que soldados romanos adentrassem em Jerusalém à noite, portando estandartes com a imagem do imperador. Essa medida, vista como uma afronta, provocou indignação e ressentimento por parte dos judeus. Uma delegação de judeus foi até Cesareia protestar e exigir a retirada dos estandartes. Após 5 dias de discussão e a ameaça de execução por parte dos soldados, Pilatos cedeu às demandas dos judeus, retirando os estandartes. Esse incidente inicial lançou as bases para um relacionamento tenso entre Pilatos e seus súditos. Em outra ocasião, Pôncio Pilatos causou mais controvérsia ao decidir instalar escudos de ouro nos alojamentos em Jerusalém, com os nomes dele e do imperador Tibério gravados. Essa medida provocou protestos, levando a um recurso enviado ao imperador em Roma. Como resultado, Pilatos recebeu ordens para remover os escudos para Cesareia. No entanto, uma das ações mais controversas de Pilatos foi o uso do tesouro do templo para construir um aqueduto. Essa decisão, documentada por Joséfo, gerou grande revolta entre os judeus, que consideravam isso uma profanação dos fundos sagrados. Arqueologia sobre Pilatos. Além dos textos antigos, alguns vestígios do tempo de Pilatos também sobreviveram. Por exemplo, algumas moedas cunhadas durante o seu governo com o nome do imperador Tibério e também a famosa Pedra de Pilatos, que foi descoberta em Cesareia no ano de 1961. Esses são alguns testemunhos físicos da existência do governador. Essa inscrição na Pedra de Pilatos é bem interessante, porque ela é a única inscrição conhecida sobre um governador romano da Judéia antes das guerras judaico-romanas. O julgamento de Jesus. No ano 33, os líderes judeus que estavam ansiosos para condenar Jesus foram até Pilatos para apresentar suas acusações. Jesus era acusado de ser subversivo, de incitar ao não pagamento de impostos e também de afirmar ser um rei, o que era um desafio direto ao poder de César. Durante o julgamento de Jesus, Pilatos exerceu seu papel de governador com extrema atenção. Os evangelhos mostram que ele tentou repetidamente libertar Jesus, reconhecendo a sua inocência. No entanto, a pressão dos líderes religiosos judeus e também da multidão levou Pilatos a ceder à condenação de Jesus, lavando simbolicamente as suas mãos em público para se eximir da culpa. Os evangelhos destacam o comportamento de Pilatos durante o julgamento de Jesus, retratando-o como um homem que, apesar de seu poder, estava profundamente relutante em condenar Jesus à morte. Segundo o relato bíblico, Pilatos questionou Jesus e não encontrou nele culpa alguma que justificasse a pena capital. Mateus 27, versículo 24, descreve como Pilatos, vendo que nada adiantaria e que a agitação estava aumentando, tomou água e lavou as mãos diante da multidão, dizendo: "Estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês." Essa ação de Pilatos, simbolizando a transferência de culpa, se tornou icônica e é frequentemente mencionada como um exemplo de um líder que cedeu à pressão popular, apesar de suas próprias convicções. A relutância de Pilatos é ainda mais evidente quando ele ofereceu ao povo a escolha entre libertar Jesus ou Barrabás, um criminoso notório. A multidão, incitada pelos líderes religiosos, escolheu libertar Barrabás, levando Pilatos a ordenar a crucificação de Jesus. A esposa de Pilatos e seu sonho. Outro detalhe interessante que os evangelhos nos fornecem sobre o julgamento de Jesus é o papel da esposa de Pilatos, que é mencionada brevemente em Mateus capítulo 27, versículo 19.
Durante o julgamento, enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua esposa lhe enviou uma mensagem dizendo: "Não se envolva com esse homem inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele." Essa breve menção a um sonho perturbador é intrigante, pois sugere que até mesmo dentro da casa de Pilatos havia uma sensação de que Jesus era uma figura especial e que condená-lo seria um erro. O aviso da esposa de Pilatos, no entanto, foi ignorado, e a história prosseguiu com a crucificação de Jesus. Esse episódio é frequentemente interpretado como um sinal divino, uma tentativa de intervenção sobrenatural que Pilatos não levou em consideração, o que o coloca ainda mais em contraste com a sua própria consciência, que já estava em conflito. Curiosidades sobre Pilatos. Há algumas curiosidades sobre Pôncio Pilatos que raramente são mencionadas, mas que acrescentam camadas à compreensão desse enigmático governante. Por exemplo, há indícios de que Pilatos poderia ter sido influenciado pela cultura local mais do que se imagina. Algumas fontes sugerem que ele estava ciente e até respeitava certas tradições judaicas, apesar de seus atos de afronta. Essa complexidade pode ser vista na maneira como ele tratava o Sinédrio, o tribunal judaico, reconhecendo sua importância e poder dentro da comunidade judaica. Além disso, uma das curiosidades mais intrigantes é o fato de que, em alguns textos posteriores, Pilatos foi retratado de maneira quase benevolente. Em certos manuscritos apócrifos e tradições da Igreja Ortodoxa Etíope, Pilatos é visto como um santo, alguém que, embora tenha cometido um grande erro, reconheceu a divindade de Jesus e se arrependeu amargamente de suas ações. Esses textos até sugerem que Pilatos e sua esposa foram convertidos ao cristianismo, sendo considerados mártires em algumas tradições. Outra curiosidade interessante envolve a relação de Pilatos com o imperador Tibério. Disse que, após a crucificação de Jesus, Tibério teria recebido relatos sobre os milagres associados a Cristo e, impressionado, teria questionado Pilatos sobre o julgamento e execução. Embora essa história seja amplamente considerada apócrifa, ela reflete a reverência e o medo que até mesmo os mais poderosos da época poderiam ter em relação aos eventos que cercaram a crucificação de Jesus. O papel de Pilatos na teologia cristã. O papel de Pôncio Pilatos na teologia cristã é complexo. Ele é frequentemente visto como uma figura trágica, um governante romano que, apesar de seu poder, foi incapaz de impedir o que ele sabia ser uma injustiça. Na igreja cristã primitiva, houve algum debate sobre como Pilatos deveria ser visto. Em alguns textos apócrifos, como o Evangelho de Nicodemos, também conhecido como Atos de Pilatos, há uma tentativa de retratar Pilatos de maneira mais simpática, sugerindo que ele teria se arrependido de suas ações e até mesmo reconhecido a divindade de Jesus após a crucificação. Além disso, no Credo Apostólico, uma das mais antigas declarações de fé cristã, Pilatos é mencionado especificamente. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Essa inclusão sublinha a importância de Pilatos na narrativa da paixão de Cristo, destacando seu papel na execução de Jesus e lembrando os crentes de como a injustiça humana foi instrumental na realização do sacrifício redentor de Cristo. A lenda do destino de Pilatos. O destino final de Pôncio Pilatos é envolto em lendas e tradições. Enquanto a maioria dos relatos históricos sugere que ele se aposentou após ser chamado de volta a Roma, outros, como o historiador Eusébio, afirmam que Pilatos acabou se suicidando, uma prática que não era incomum entre oficiais romanos que caíram em desgraça. Existem diversas tradições sobre o que aconteceu com o corpo de Pilatos após sua morte. Algumas lendas afirmam que seu corpo foi jogado no rio Tibre, em Roma, mas as águas teriam se agitado violentamente, rejeitando o corpo, que então foi levado para Vienne, na Gália, atual França.
Outra lenda popular conta que Pilatos foi enterrado no Monte Pilatos, perto de Lucerna, na Suíça, onde seu espírito inquieto supostamente causava tempestades. Essas lendas refletem o peso simbólico que Pilatos carrega na imaginação coletiva, como alguém que foi incapaz de encontrar paz após sua participação no julgamento de Jesus. Conclusão: o governo de Pilatos ficou marcado pelos conflitos e tensões com a população judaica, culminando no julgamento de Jesus, um evento que ficou imortalizado na história. A figura de Pilatos, enquanto governador romano, representa a interação complexa entre poder, política, religião e moralidade. Sua hesitação em condenar Jesus, mesmo frente à pressão popular, e os subsequentes eventos que levaram à crucificação, fazem dele uma figura paradoxal, ao mesmo tempo poderoso e impotente. O impacto de Pilatos transcende a história política e militar de seu tempo, penetrando profundamente na narrativa cristã, onde ele é lembrado não apenas como um governante, mas como um símbolo da luta entre consciência e autoridade, entre justiça e conveniência. A história de Pilatos continua a ressoar como um lembrete do papel que escolhas individuais podem desempenhar em momentos críticos da história, afetando o destino de muitos. Agora que você conhece melhor a figura de Pôncio Pilatos, deixe seu comentário dizendo o que mais te surpreendeu nessa história. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos para que mais pessoas possam entender o papel crucial que Pilatos desempenhou nos eventos que moldaram a fé cristã. Se ainda não fez isso, se inscreva no canal e ative as notificações para acompanhar nossos próximos vídeos. Fiquem com Deus e até a próxima!